boa tarde, boa tarde, gente linda, amigos, parceiros de negócios, seguidores, colegas e todas essas pessoas maravilhosas que estão aí nos acompanhando nessas lives, nesse bate-papo que nós temos tido nesse mês das mulheres aí. Sejam muito bem-vindos em mais uma live, mais um bate-papo que nós vamos ter com uma mulher incrível, um mulherão do século XXI. E quando terminar essa entrevista, você vai entender o porquê que eu escolhi essa menina para estar trazendo ela também para esse canal, para estar trazendo ela para que você pudesse ouvir a história dela, para que você possa conhecer a trajetória dela, porque realmente ela é uma pessoa incrível. Mas para aqueles que não me conhecem, eu sou Isabel Santos, sou CEO e fundadora da Business Lawyers. O que é a Business Lawyers? Vou falar rapidamente para vocês. A Business ela vai além de uma empresa de consultoria jurídica, tá? Ela nasceu com essa vertente, com essa base, só que com esse olhar da consultoria voltada para o empreendedor, para o empresário, para a empreendedora, né? E empreender foi algo que cresceu muito durante a pandemia, por N razões, né? A pandemia ela veio, ela trouxe um cenário bastante complicado e toda essa complicação, toda essa luta, essa dificuldade que as pessoas começaram a passar, acabou levando-as a empreender. Muitas pessoas passaram a empreender na pandemia, muitas pessoas se reinventaram na pandemia, negócios cresceram durante a pandemia. Então, esse bate-papo também é para te inspirar nessa linha, para te inspirar nesse raciocínio de crescimento, tá? Detalhe, o problema não é você começar um negócio, né? Não é você meter a cara e falar eu vou fazer porque é o que tem para hoje, é a maneira que eu tenho de me reinventar. O problema é você permanecer no amadorismo. O problema é quando você não busca o conhecimento, se você está fazendo as coisas da forma correta, se você está caminhando da maneira correta. Então, olha só, quando nós criamos a business, foi na vertente, foi na intenção de te ajudar a contratos, a verificar juridicamente se você está correto com o seu negócio, com a maneira como você está fazendo. Então, essa é a ideia de que nós criamos a business, tá? A nossa convidada maravilhosa já está aí chegando, está se posicionando. Enquanto isso, a gente vai aqui batendo um papo, a gente vai aqui avançando. Então, se você tem um negócio, se você tem um empreendimento, vale a pena lançar um olhar jurídico sobre esse empreendimento. Vale a pena a gente dar uma olhada nos seus contratos, vale a pena a gente rever a questão dos seus colaboradores, porque tudo isso para que não te traga prejuízos depois, né? Tem uma frase que eu costumo dizer que é assim: ninguém começa um negócio pensando em si mesmo, mas você começa pensando no seu cliente. Só que esse cliente ele pode se tornar o seu pior inimigo, ok? Então, que você possa aí entrar em contato com a gente e vamos dar uma olhada nessa questão, tá bom? Simone, minha linda! Ô, minha linda! Eu estou tentando achar a luz aqui. Essa questão da luz é complicada Não. mesmo. O Mauro Normal, está tentando se conectar também. ao vivo é Ô, assim minha mesmo. linda, tá muito escuro. Não, tá legal. Tá. Tá bom? A luz que tá um pouquinho forte, assim, às vezes dá uma desfocada, mas tá dando para te ver bem, sim. Olha, eu vou virando aqui, veja a melhor forma. Simone, para mim tá bom, querida. Tá bom? Tá bom. Aqui, o meu Fala auxiliar técnico está me ajudando. fala com o seu técnico aí se virar Ai, com essa ficou ótimo, ficou ótimo. Aí, isso. obrigada. Aí, querida, obrigada. Bom estar com você. Simone, você é maravilhosa, Simone. Essas meninas vão Nossa, conhecer aí um pouquinho desse mulherão que eu eu fico conheço. até emocionada, Isabel.
Eu admiro. Mas é normal, tá? Se não for para emocionar, não for para causar, eu nem trago ninguém aqui, entendeu? Ah, eu fico muito emocionada. Principalmente, eu fiquei muito emocionada com o seu convite. Eu acho assim, tem mulheres encantadoras, maravilhosas, as quais eu me espelho demais, e você é uma delas. Não Ah, posso falar da dona Tarsília, né? Não posso deixar de vamos falar, né? falar. Que minha Nós vamos mãe falar. é inspiradora. Olha, E. a Letícia já está te mandando um beijo aqui, ó. Simone é incrível. Ai, que linda! Essa mulher, olha aí, gente. Simone, antes da gente entrar aí no bate-papo, antes da gente conhecer um pouco da Simone, eu quero te fazer aquela pergunta clássica que eu faço para todas, antes da gente começar a live, antes de qualquer coisa. O que que é, na sua visão, um mulherão? Um mulherão. Mulherão. Eu acho que o mulherão é aquela figura que não tem medo, que está pronta para o que der e vier, equilibrada. Eu acho que esse é o modelo de mulherão para mim. Ela estar pronta para o que der e vier. Porque as coisas acontecem, a gente nunca está pronta. Mas a gente procura, como eu falei para você, se apropriar daquele momento, a gente tem que dar aquela parada, a gente tem que dar aquela respirada, não agir rapidamente, pensar. E eu acho que o mulherão é esse. O mulherão é aquele que vai à luta, que reflete e que está pronta para os confrontos e conflitos. Para mim é esse o modelo de mulherão. Legal, é isso mesmo. E você é um modelo desse, você é, e o pessoal que tá aqui vai entender o porquê você é e por que que eu trouxe você para essa live, Ah, tá? Isabel, Eu conheci eu queria agradecer você, agradecer todo mundo que está participando. Eu procurei mostrar, falei assim, gente, esse post maravilhoso foi feito pela minha amiga, pela empresa dela. Eu não colocaria eu como mulherão com uma foto daquela e aí, como que é o marketing, né? Mas foi lindo, eu amei, amei. Ficou lindo o trabalho, a criação, parabéns, viu? que é E as meninas, as mulheres que têm participado, são inspiradoras. Eu são, fiquei encantada, fiquei mesmo. são mesmo, são trajetórias que nos inspiram, né? Isso é muito legal, isso é muito legal. Bom. Simone, quem que é a Simone, né? Para mim, eu consigo responder essa pergunta. Mas para quem está assistindo, quem que é a Simone Andreas? A Simone, a Simone vamos dizer assim, é uma mulher. Nasci em 1966, 54 anos. Eu estou sempre, eu coloquei até no meu Facebook, eu estou sempre em construção. Então, eu vejo isso, eu estou sempre em construção. Essa mulher, não é fácil viver com ela, eu exijo demais de mim mesma e eu tenho que ter um equilíbrio para não fazer das pessoas ao meu redor que seja como eu sou ligada a 220. Então eu procuro dar uma parada. Então eu acho que essa é a Simone que acredita em tudo. Isabel, eu acredito que para tudo tem jeito. Eu sempre falei aqui no Olhar Pedagógico que, olha, Rafael sentou nesse espaço, ou crianças que hoje, eu tenho meninos e meninas que sentaram aqui, que são profissionais maravilhosos. Gente, eu conheço crianças, alunos, que eu não posso mais falar assim, você lembra do Ayrton Senna? Não lembra, acabou, não nasceu naquela época. Então a gente tem que contar a história, né? Então, é isso que eu vejo. Essas crianças que aqui sentaram, que às vezes os pais falavam assim, não tem jeito. Eu falava, tem jeito. Para tudo tem jeito. A gente tem que saber da onde vai partir. Tudo tem jeito.
Tudo tem uma resposta, tudo tem um caminho. Olha lá o campo comportamental de cada um, aonde que você tem que estudar, que até um pouquinho mais para frente a gente fala um pouquinho disso aí da PNL. Nós vamos Eu, falar. eu vejo que é isso. E, gente, olha só, talvez quem esteja na sala ou quem venha nas lives pode estar me questionando assim. Isabel, mas você não estava trazendo empreendedoras? Você não estava fazendo live com empreendedoras e tal? Mas olha só, gente, um grande parceiro de negócios que eu tenho é o João Apolinário, que é o CEO e fundador da Polishop. O DNA Isso. é inovação. Como é que o João define inovação? Ele define assim: inovar é questionar o que já existe. Por isso Exatamente. que eu trouxe a Simone. Porque ela questiona o que já existe. Ela questiona a formatação da educação. Você viu o que ela falou aí agora? Para tudo tem um jeito. Tá Quantas tudo de bem. nós, eu conheci a Simone num cenário desse, de alguém dizendo que o meu filho não tinha jeito, né? Realmente, talvez na visão tradicional, na visão do modelo da educação de determinados educadores, ele não tivesse. Mas a visão inovadora da Simone me mostrou um outro lado da moeda que eu não estava enxergando no momento, né? Nós nos conhecemos numa situação muito interessante, Foi. porque quando eu estava no ensino médio já, com muitas dificuldades, a Simone ela era coordenadora pedagógica do ensino médio nesse colégio, né? E num dado momento ela me chamou para conversar, e quando ela me chamou para conversar, naquele momento eu soube que nós seríamos grandes parceiras, porque nós tínhamos uma aliança ali. Porque a Simone ela me mostrou aquilo que eu sempre esperei de um colégio. Eu esperava uma parceria, que até então eu não tinha tido. Mas ela me mostrou, ela veio de encontro a mim, ao meu problema, como parceira. E essa foi uma situação que marcou muito a minha vida, né? Nunca mais eu desgrudei da Simone, catei ela com meus projetos, catei tudo, foi um negócio terrível, ela já não me aguentava mais, né? Imagina. Mas eu queria que você falasse, Simone, um pouquinho dessa tua paixão pela educação. Porque é isso que eu vejo em você. Eu me lembro de ter chorado numa formatura de uma amiga minha, de pedagogia, com juramento. Né? O juramento é lindo. Se eu tiver que escolher entre o colégio, se eu tiver que escolher entre o salário, o meu aluno, se eu tiver, eu escolho o meu aluno. Só que até aquele momento eu não tinha visto isso. E eu me lembro que eu chorei demais pela Certo. formatura dela. Mas, Simone, eu vi isso em você. Eu vi essa paixão pela educação, eu vi essa paixão da pedagoga, eu vi essa preocupação real em enxergar além do problema daquele momento. Como é que nasceu essa... Como é que você se descobriu nessa... Isabel, a mamãe sempre fala que eu escolhi minha profissão quando eu tinha 7 anos de idade. E eu vi um professor, ele colocou isso no livro dele, o Leandro Carnal, que ele também escolheu a profissão dele quando ele era muito jovem. Então ele fala isso. E quando eu escolhi ser professora, eu lembro do meu bolo de aniversário de 7 anos. Sabe aquele bolo que era regado com guaraná, que colocava como é que fala? Um enfeite de isopor em cima. Era uma sala de aula. Bolo cheio de glacê, né? Exatamente! As garrafas de guaraná tudo na mesa, aquela criançada atrás, né? Então, a minha era uma sala de aula. E eu sempre brinquei de escolinha, sempre minha mãe deu lousa. A minha casa era regada, sempre com livros. A mamãe sempre desde comprava a lousinha, o apagador, sempre estava ali. Meu pai pregava batia o prego mesmo no muro e a lousa ficava ali no quintal. Então brincava e colocava, e olha só, nessa época já tinha ensino integral, porque eu parava para almoçar e voltava. Então, não, era maravilhoso. E assim sempre foi acontecendo. Depois, quando eu me formei no magistério, o magistério nos 2 últimos anos, a escola que eu fiz
o Fundamental 2, hoje seria, né? Ela já tinha, eu chamava assim para fazer substituir professores. Então, eu fiz magistério, trabalhei, depois veio a lei da pedagogia, que nós, acho que num determinado período, num determinado tempo, você tinha que completar a pedagogia. Tive o maior incentivo da família. Fiz pedagogia com Carol, criança, pequenininha, ali em casa, não é fácil. Eu falo que eu sou filha da PUC, porque fiz a PUC. E foram 4 anos maravilhosos. Mas até então, eu tinha lecionado na rede pública por 4 anos. Depois eu dei uma parada quando a Carol nasceu. Tanto que hoje a turma fala assim, nossa, mas você não se aposentou ainda? Eu falei, peraí, tem uma parte tão legal aqui que soma essa trajetória pedagógica, né? E quando eu voltei, já voltei com tudo, e aí tive uma experiência maravilhosa, que eu passei em alguns lugares assim que construíram a minha história, que fizeram parte da tecelagem da minha vida. Eu amo essa expressão, Isabel, quando eu falo que eu estou tecendo a minha história. Então, é isso que eu cheguei aqui com 54 anos. Quando eu achei, falei assim, vou dar uma sossegada, tal, que nada! Eu vou atrás de pós-graduação, eu quero estudar, eu quero aprender, eu tenho sede de conhecimento. E aí, o que acontece? Passei num concurso público, assumi a direção de uma escola. Então, como você estava falando, eu trago essa paixão, eu entro no pedagógico, eu tenho uma parceira maravilhosa, a minha coordenadora da escola, a Sandra, e a gente assim, quando fala somos equipe gestora, ela abraçou comigo a minha loucura, a minha vontade, a minha garra. Quando ela percebe que eu não estou bem, eu já estou lá no jardim mexendo em flor, preciso dar uma volta, volto, que é onde eu falo que eu equilibro. Mas eu sou, Isabel, apaixonada pela educação. Eu acredito nela. Eu acredito que a gente pode fazer a diferença. E sabe por quê? Porque eu acredito naquela criança que está na escola. Eu acredito naquele bebê. A minha turminha é uma faixa etária pequenininha. A minha meta é desfraldar e tirar a chupeta. Eu sou diretora de uma creche, a primeira fase aí da educação infantil, creche de 0 a 3 anos. Então, é demais, é maravilhoso, é maravilhoso. Então, quer dizer que eu passei por tudo, né? Substituí algumas aulas ali na faculdade, passei pelo ensino médio, fundamental, fui supervisora de ensino, e a parte da coordenação é linda, maravilhosa. Eu falo que ela é espetacular, ela é inspiradora, e hoje eu estou aí na gestão da escola, e tentando contribuir, e acertando, errando, em construção. Eu falo que eu estou em construção. Na verdade, se a gente parar de aprender, né, gente? A gente achar que não tem mais nada para aprender, está na hora de morrer, né? Então, Exatamente, exatamente. pressa de morrer também, não estou em Não é? construção. Calma aí, segura aí as pontas, entendeu? Tem várias pessoas te mandando beijo aqui, olha, a Paty Augusto, a Ai, que Suzana, Cris, Tânia, obrigada. a Vanessa, minha diretora maravilhosa. Ó, a Vanessa comentou aí. Né, Maria Isabel, Obrigada, enfim, pessoas aqui te mandando beijo, te prestigiando. Isso é muito legal. obrigada, obrigada. Mas nessa tua visão, eu sei que você tem uma visão diferenciada, eu sei que eu vivenciei isso junto com você. Você já chegou a ter algumas dificuldades para implementar determinadas, enfim, metodologias que você quis mudar, ou que você achava que era mais assertiva, ou às vezes aquela coisa do ciúme? Nessa tua caminhada, você enfrentou algo nesse sentido? Isabel, ciúme é uma coisa assim, eu digo que ruídos acontecem. Então, dentro de qualquer profissão, qualquer missão, você tem os ruídos.
Eu falo muito, quando começa uma reunião, eu tenho aquela coisa assim, eu não gosto do silêncio quando faz uma pergunta que fala, então eu vou responder para começar. E tanto que quando eu brincava de esconde-esconde, eu já me entregava logo que eu não gostava de ficar escondida, falava, deixa que eu pego o resto, vai, depois eu, né? Mas, sim, tivemos nessa trajetória toda, já são, vamos dizer assim, já estou indo, tirando a parte sem registro, que professor de início de carreira, às vezes entra numa escola pequena, não é registrado, tudo, mas vamos contar aí com 30 anos de experiência, tá? Jogando bem isso, colocando ali números. E já pronto aí, quase pertinho dos 25 anos, já para CLT, não é? Mas, sim, ruídos tem, dificuldades sim, problemas aconteceram no decorrer dessa história, mas uma coisa legal, eu aprendi com cada um. Eu tive uma coordenadora maravilhosa, que uma vez ela me falou da última escola, da penúltima escola que eu trabalhei, um colégio muito conceituado, e, e ela falou assim para mim, Simone, tem uma coisa que eu gosto muito de você, a sua resiliência. Ela falou assim, porque a gente faz coloca a missão da escola, os valores que tem a escola, principalmente dentro da escola particular. Cada escola tem a sua missão, o seu valor. E quando você entra na escola, isso aconteceu comigo, Isabel. Cada escola que eu entrei para trabalhar, eu vesti a camisa. Mas eu vesti de uma forma tão legal que algumas compreenderam isso. E você não atende o perfil de todo mundo. O meu perfil é um perfil que não dependendo da escola, fala, ela não tá, não é o que a gente quer aqui dentro. Eu lembro que eu tive uma conversa com um amigo, um amicíssimo, bacana pra caramba, e a gente estava no almoço, estava todo mundo feliz, era a época que se juntava, vai voltar, hein? E a gente estava comendo, dividindo, né? Era um evento, quando a gente ajuda, como que fala? Esqueci a palavra. Quando você beneficente, isso. Então, era um evento e estavam ali os amigos íntimos numa mesa, a gente no bate-papo, tudo. E eu estava passando por um período, tinha saído de uma escola, estava naquele período que você espera, entrevistas, bem aquele período bem delicado, e falando, olha, eu estou aguardando a entrevista tal, estou aguardando a entrevista tal. Aí ele olhou para mim e ele falou assim, Simone, se eu tivesse uma empresa, eu vou falar para você, eu jamais te contrataria. Todo mundo na mesa parou, parou. Eu peguei, do jeito que eu dou risada, Isabel, eu também choro, muito fácil. E aí, quando ele falou isso, eu falei assim, eu não acredito. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque você é influenciadora. Você influencia as pessoas. Então, de repente, se eu tenho uma missão, alguma coisa, e você com o seu jeito. Aí eu lembro que na hora eu estava comendo era um peixe maravilhoso. Aquilo não descia mais, eu peguei. Aí eu fui para o banheiro, ficou aquele clima, né? Eu cheguei em casa, Isabel, mas eu chorava, mas eu chorava. E depois ele se reportou, sabe? E aí, quando eu fui atrás dessa reflexão, ele não está errado. Porque eu sou, Isabel, automotivadora. Eu acordo de manhã, Isabel. Eu acordo feliz. Então eu acordo, dou aquela espreguiçada, faço o meu dentista, o que fez agora, depois eu falo dessa parte, eu tenho medo de dentista. E eu tive que fazer um tratamento agora no começo do ano, por conta de ATM, em um canalzinho que me deu trabalho, e ele deu algumas técnicas de relaxamento para eu fazer de manhã, e umas coisas bacanas, né? E aí, eu acordo, Isabel, olha, para você ter uma ideia, eu já
assisti 2 reuniões, anoto tudo. Eu tenho sempre meu bloquinho, meus papeizinhos aqui que eu vou anotando, vou lembrando, uso a agenda Google. Aí assisti as reuniões. O Max tinha uma saída agora no oftalmo. Levei o Max no veterinário, voltei. Nesse meio tempo eu já tinha feito, eu comprei um cilindro de pão. Aí eu fiz 4 pães. E anotando tudo, e vendo, e falando, gente, é hoje, e entra e responde as coisas, e coloca, e vê e-mail, e tô ligada lá na escola, porque eu não trabalho na escola, na mesma cidade que eu moro. Então, mas eu me inspiro, eu tenho auto-inspiração, eu gosto disso. Eu amo, amo. Mas para falar para você, porque eu começo aqui o meu dia, com a Bíblia Sagrada. Não sou eu. Eu peço luz, orientação, sabedoria. De igreja, Isabel, eu não sou. Estou maior relaxo. Eu falo que eu sou eclética. Mas eu tenho esse Deus maravilhoso que ele fala assim, você vai por aqui, se você não for, você vai bater a cabeça. E toda vez que ele fala que eu vou bater a cabeça, eu bato a cabeça, eu erro, volto. Pai, errei. Eu falei. Mas é isso, minha amada. Então é a auto-inspiração. Isso é que importa, na verdade, né? Quando você tá ligada com o pai, não tem como errar, né? Só que é aquilo, não tem como errar se você obedecer. Exatamente, exatamente. Agora, o Marco, tem hora, eu costumo dizer que tem hora que ele grita comigo. Ele já nem. Tem hora que ele grita comigo. Ele fala, já falei aqui, Já falei. eu não queria ouvir, entendeu? É isso, amada, é isso. Não vou nem orar, porque eu não quero ouvir a resposta dele, eu já sei o que ele vai falar. É isso mesmo. Então, às vezes eu sou assim. E é difícil mesmo, né, Simone? Porque a alegria, ela incomoda, né? Ela incomoda. E uma das coisas, uma das bandeiras que nós levantamos, eu e uma mulherada linda que está nessa sala aqui também, Ai, de que um coisa linda. Café Senes, né? Esse Senes, as siglas dele quer dizer conhecimento, experiência, network, indicação e sororidade. Uma das bandeiras que nós temos levantado é da sororidade feminina. As mulheres aprender a se apoiar mais, Isso! se alegrar com a vitória da outra, né? Porque a mulher é extremamente competitiva, aquele negócio todo. E às vezes você está conversando com ela, não gosta de fulano, mas não gosta, mas você conhece? Não, mas não gosta. Mas como assim? Não gosta? Vamos se unir! Então, uma das bandeiras é essa, a gente trabalha muito isso, fala, gente, se alegra, né? Como que Deus se alegra disso, quando a gente se alegra com o outro, a gente, né? E essa pessoa que normalmente é como você, ela incomoda aquela que está na zona de conforto, ela incomoda aquela que está no vitimismo, né? Porque como é que ela pode ser tão feliz assim, né? Que nem aquela história da cobra que persegue o vagalume, você já viu essa história? Você já viu? Conta pra mim! Como é que é? É um barato, né? A cobra começa a perseguir o vagalume e ele correndo, chega uma hora, ele para e fala assim, para tudo, peraí, por que você está me perseguindo? Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não. Mas eu vou matar a sua fome? Não, mas que tá pegando? Eu não suporto ver você brilhar. Só isso. Ah! Boa! Boa! Mas, infelizmente, às vezes acontece, é que nem você falou em todas as profissões, né? E eu te admiro muito, porque, apesar de tudo, você continua brilhando. Ah, Né? imagina! Posso fazer falar fazer uma pequena analogia quando você fala da profissão, de onde eu passei e aonde eu me encontro? Eu até separei aqui, eu li esse livro do Clóvis de Barros Filho, Pedro Calabres, Em Busca de Nós Mesmos. Maravilhoso. Aliás, o Clóvis de Barros Filho, a gente se conversa aí todos os dias que eu sigo ele. Ele tem um canal, né? Que fala sobre a hora da pamonha, momento da pamonha, um negócio assim. Até me esqueci. Mas eu sigo, maravilhoso. E ele fala aqui na página 99 do livro,
uma coisa que foi para mim, Isabel, foi para mim e serve, eu acho que para todo mundo. Então, nos momentos que eu passei por entrevistas ou contava a minha história, eu não contava a história da Simone. Eu contava a história só da empresa. A empresa, a empresa. A empresa é importante. Mas tem um trabalho que você desenvolve na empresa. E como eu estava falando para você, essa coordenadora que uma vez falou para mim que eu sou resiliente, ela falou assim, Simone, você não faz seu marketing, porque você está na sala de aula, porque eu voltei um tempo para a sala de aula, depois de ter passado pela coordenação, pela orientação, pela supervisão, e você volta diferente. Só que aí ela falou, você não sabe fazer seu marketing. E aí, eu sempre pensei muito nisso, tal, né? Bom, enfim. Aí eu me encontrei quando eu falei assim, eu tenho que falar da Simone. Eu sou Simone. Então, o Clóvis de Barros Filho, ele traz muito as histórias da mitologia grega. Então ele fala assim, Teseu, olha que bacana. E você vai me lembrando aí do tempo, porque senão a gente fica até a noite. Tinha que ter umas 2 horas. Teseu era um jovem ateniense que acabou tendo que encarar o Minotauro. E Teseu foi vitorioso. Ele voltou para casa, seu navio acabou se tornando o símbolo do seu heroísmo. E aquele navio era exibido por todos que contavam com emoção e orgulho a história de Teseu. Pouco a pouco, o navio foi se deteriorando, alguns de seus pedaços foram se substituindo por outros novos, mas a história das vitórias de Teseu continuava sendo contada. O tempo foi passando, já não sobrava mais nada, nenhuma ripa do navio original. Tudo havia sido trocado. Então a pergunta, será que aquele navio que continuava ali, sendo exibido enquanto se relatava os feitos de Teseu, ainda era o seu navio? Não havia ali nenhum pedaço da madeira original, era tudo novo. O navio era completamente outro. O que liga o atual navio ao navio de Teseu? A resposta é óbvia. A narrativa, as histórias, o imaginário, o discurso, isso está na cabeça das pessoas. Então eu vejo, Isabel, que quando eu passo por algum lugar, eu tenho um navio novo. Eu tô ali, né? Dali, eu estou dentro daquele navio, mas não é aquele primeiro navio. Então, pelas empresas que eu passei, eu tive vários, vários. Só que cada um tem a sua história. E como você falou, aquilo deixou alguma marca, eu fiquei triste com alguma coisa. O que eu fiquei triste, eu trouxe um conhecimento, uma bagagem, eu trouxe de dentro do navio o que era bom para mim. E se ele precisou afundar, ele afundou na história da minha vida. Eu pego, parto para outro navio. Então, eu amei isso daqui. Eu encaminho, eu mando, eu falo, gente, vai ver o navio do Teseu. Sensacional. Você vai, eu não sei se era esse o livro que você vai indicar, mas depois esse aí vai ser também, porque a gente vai querer saber um pouco mais desse livro aí. Tá E joia! como é que nasceu a ideia do olhar pedagógico? Fala um pouquinho dele. O olhar pedagógico, eu estava na época, olha só, na época, eu estava na coordenação da Fundação Bradesco, e a minha diretora na pedagógica, ela solicitou que nós, coordenadores, deveríamos fazer uma pós-graduação. Porque a gente estava ali, todo mundo pedagogo, alguns cursos de curta duração, a Fundação sempre trouxe muita a capacitação para os seus funcionários, a formação continuada, isso é maravilhoso, isso tem que acontecer, isso eu vejo acontecendo no município, e a gente tem que abraçar isso. A formação continuada é tudo. A gente tem que estar sempre se apropriando e trazendo uma informação e transformando ela num conhecimento. Porque de informação a gente tem bastante. E aí eu fui fazer a psicopedagogia, eu fiz presencial, fiz 2 anos, eu fiz na Anhanguera. Tanto que quando eu fiz, morava em Campinas, eu fiz aqui em Valinhos, foi quando eu me apaixonei pela cidade. Aí eu gostei tanto da psicopedagogia, construímos aqui, viemos para cá.
Legal. E aí, o meu sobrinho, o Marcelo, ele é empresário de uma agência de publicidade. Nós sentamos e eu falei para ele, eu falei, Marcelo, junto comigo, eu quero que caminha um sonho. E eu sonhei com o nome Olhar Pedagógico. E a gente vai sentar e criar esse logo. Isso foi em 2005. E aí, nessa época, Isabel, eu trabalhava demais, eu trabalhava em Osasco, eu viajava muito nível Brasil mesmo, que eu fazia todo o trabalho de supervisão nas escolas espalhadas aí por esse Brasil lindo. E assim mesmo, eu comecei a atuar no olhar pedagógico. Então, eu montei um espaço aqui, eu comecei a trazer as crianças que tinham dificuldade de aprendizagem. É o que eu sempre explico para os psicopedagogos. Cuidado com você montar um espaço e você querer abraçar tudo. Porque o psicopedagogo que lida com problemas de aprendizagem, ele tem que estar sempre conversando ali com o médico, com o fono, com o neuropediatra, ele tem que estar conversando com o psicólogo. E eu, nessa época, eu não tinha esse tempo, tudo isso. Então, eu trouxe as dificuldades de aprendizagem. Então, eu trabalhava algo mais pontual, técnicas de estudo, dicas de estudo, o bate-papo mesmo, a orientação para os pais. E a coisa foi crescendo. Só que eu também fui me apaixonando. Aí, o que que eu fiz? Aí eu fui ver a questão do ensino de caligrafia, eu fui fazer a orientação após em orientação educacional, na época que eu estava ali junto com o Rafael. Então eu falei, gente, eu estou com adolescentes, eu preciso ver como está esse mundo. Fui atrás da da orientação educacional, e tudo isso eu fui trazendo aqui dentro. Então, desde a alfabetização, depois eu montei um outro espaço aqui dentro, que ele está quietinho. Agora ele está como que adormecido, que é a fase de alfabetização. Então, eu trabalhei com algumas crianças de alfabetização. Então, o olhar pedagógico, desde 2005, ele nunca parou. E nesses momentos que eu estive mais, assim, vamos dizer, com um horário mais aberto, eu abri mais um leque de possibilidades. Então, eu comecei a auxiliar tarefas de casa, eu comecei a ir na casa dos pais. Foi muito bacana essa outra parte também, de você levar o olhar pedagógico para dentro da casa, sempre conversando com a família, sempre tendo alguém presente ali junto. Então, tinha algumas regras que eu colocava, e até mesmo para a segurança de todos, a segurança de todos. Então, quando eu saía daqui, abria o espaço para ultrapassar os portões aqui da minha casa, que o olhar pedagógico é aqui, então a gente tem que ter todo esse cuidado. E aí, ele nasceu e está até hoje. Por quê? A gente está online. Então, o professor que precisa de ajuda, precisa de uma orientação, eu estou junto ali. Gente, o olhar pedagógico está aí, firme e forte. Principalmente, o que eu percebi, Isabel? A gestão da emoção. Então, quando eu falo a gestão da emoção, o comportamento das pessoas, aí eu fui fazer a neurociência aplicada à educação. Então, foi essa última pós que eu terminei aí com uma turma maravilhosa, que a gente tem um contato bacana até hoje. E aí eu sigo a linha de quem? Que eu gosto demais. Augusto Cury. Tá aqui, olha. Olha, Então, então, eu sou apaixonada pela gestão da emoção. Então, tá aqui, tudo lido, bonitinho. O Mauro fala assim, Simone, onde você vai enfiar mais livros? Falei, calma. Porque eu risco, eu vejo, eu volto, eu estudo. Então, tá tem livro aqui. que não tem como. Tem livro que não tem como, e eu sou dessa pegada também. Eu tenho um problema grave com livro no tablet. Gente, olha, e-book, tem problema grave.
Fala! né? Lá de trás eu tenho que riscar, eu tenho que rabiscar. Eu falo assim, mas dá para fazer isso no e-book? Eu falo, gente, vocês não estão entendendo. Dá, Isabel. Eu também, eu comprei aquele pequenininho, Kindle, né? Não sou muito boa de inglês, não. E aí eu tenho ali, então eu risco, eu volto, e você se apaixona por ele também. Vai que eu vou, olha, é bom também. Você me falou no nosso último café que você tá chique demais, assim, mexendo com. Poxa, não, nós vamos fazer um café pedagógico. Pois é. E Simone, gente, olha só, rapidamente para falar para vocês da minha conexão com a Simone, como que a preocupação dela com a criança, com o adolescente, com o jovem é grande. Eu tive uma situação difícil que eu tentei falar com ela, não consegui, eu deixei um áudio no celular dela, ela quase infartou, coitada, quando ela viu esse áudio, porque eu acho que eu chorava tanto e eu pedia, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. E eu me lembro que ela não me respondeu naquele dia, ela demorou um tempo para me responder, mas quando ela me respondeu, a resposta dela foi assim: quando eu ouvi o seu áudio, Isabel, eu fui falar com Deus. Porque eu perguntei assim, eu falei, Senhor, eu não posso responder qualquer coisa para essa mãe. Olha o desespero dela. Como que eu posso ajudá-la, né? E ali o direcionamento de nós levarmos o Rafael para a PNL, para aquela imersão que foi uma bênção, né? E tal. Então, assim, por isso que eu falo realmente de você, como que você é inovadora na tua visão das dificuldades, né? O que você diria para uma mãe que tem essa visão, aquela dificuldade que você acompanhou comigo, que eu vejo muitas mães às vezes passando, parece que perdeu o controle sobre os filhos, né? Você dentro dessa visão da neuropsicopedagogia, de tudo que você conhece hoje, o que você diria para essa mãe? Sim? Isabel, a primeira coisa, os dois têm que sentar e conversar. A partir do momento, quando eu vi o seu desespero, quando eu vejo o desespero das mães hoje, principalmente com esse novo momento que a gente está passando aí do ensino remoto, tá? Tem tecnologia que funciona, tem tecnologia que não funciona. Eu comecei a minha última pós presencial, eu amava, eu chegava, conversava com todo mundo, eu era a mais madura da sala de aula, eu parecia mais criançona quando eu chegava, conversava. De repente, o restante das aulas foram online. Eu tive o rendimento, meu rendimento caiu, a minha atenção caiu. Eu tinha que procurar, eu estava aqui, daqui a pouco vem os devaneios, né? A gente vai embora para outro pensamento, traz de volta. E isso com toda essa bagagem que a gente tem. Agora você imagina esse jovem, você imagina essa criança. O que eu falo para a mãe? Primeira coisa, aquilo que eu falei para você lá atrás, e que eu já falei para várias mães. Tudo tem solução. Nós somos o espelho sempre. Se eu levantar a voz, o outro vai levantar a voz. Se eu ficar emocionalmente desestruturada para orientar, aquela criança, aquele jovem não vai ter emoção para me ouvir. Então, primeira coisa, a gente precisa acertar. Muitas das vezes, você precisa trazer um profissional para conversar. E esse profissional, a gente sempre deve falar, ele vai vir aqui, ele vem conversar com você. Ninguém vai colocar nada na cabeça, a gente vai conversar. Você vai abrir um leque de possibilidades. Então, o que eu falo para essa mãe que está hoje desesperada para alguma coisa? A paciência, o diálogo, você oferecer oportunidade. Por exemplo, você não vai oferecer uma oportunidade de estudos, principalmente quando a gente visita a casa das crianças para ver o local de estudo, que a gente fala, tem que ter um local adequado, tem que ter um quarto só para ela. Gente, a realidade não é essa. Quando eu vejo aí fora, que eu falo, não é esta a realidade. Mas tem que ter um local de carinho, de amor. Se aquela mãezinha, naquele local, que a criança vai fazer a sua aula, ela tem que ter o planejamento. Então, eu falo planejamento de tudo. Para eu estar aqui agora com você, é um planejamento de tudo que foi feito para que essa uma hora acontecesse tão deliciosa assim. E isso também é na casa de cada um. Peraí, é hora do momento da tarefa de casa? Espera um pouquinho.
Vamos desligar a televisão, vamos abaixar som. Uma coisa que eu sempre falo é a neurociência explica. Ninguém estuda com música sem ser instrumental, sem ser música que é só o som. Se você coloca alguma outra música que tem que uma letra, uma melodia, aquilo vai atrapalhar. Não pode, tem que ser pelo menos um som, a questão do instrumental. E para essa mãe, respondendo, Isabel, tudo tem jeito. Tudo tem jeito. A gente tem que saber aonde está o probleminha ali. Tem que conversar. A gente tem que saber o momento, aonde está, porque ninguém erra sozinho e ninguém acerta sozinho. Aí é uma construção. Não tem erros, não tem acertos. É o equilíbrio. Lucy, fala uma coisa legal, é isso mesmo, é o equilíbrio e a gestão emocional. Gestão emocional. E assim, como é que foi nessa questão da pandemia? Você assumiu a escola em Cosmópolis, né? Isso. Foi antes da pandemia, né? Foi antes. Chegou Isabel, chegando lá, você chegou chegando, eu sei que você fez um montão de mudança naquela escola. E como que foi essa adaptação na pandemia para vocês pois é. continuarem mexendo lá? Chegar lá foi maravilhoso. Eu encontrei uma equipe muito linda, uma equipe pronta a aprender cada vez mais e também me ensinou. Então eu encontrei assim algo consolidado. A gestão anterior, ela fez um trabalho muito legal e você não pode jamais chegar numa casa e destruir a história que tem naquela casa. Você tem que conhecer a história, você tem que conhecer todo mundo. E depois você vai mostrando aquilo que está dentro da sua gestão. E para isso, Isabel, quando eu cheguei lá, eu soube o concurso, ele teve 2 chamadas, teve um tempo, eu prestei um concurso e depois ele teve... eu fui chamada no último minuto do segundo tempo e depois encerrou, caducou. Então, eu prestei o concurso em 2016, eu fui chamada em 2020. E Olha, aí, foram alguns anos. Então, nesses anos, a gente vai tendo uma bagagem bacana. E quando eu cheguei ali, eu também fui atrás de uma construção emocional e pedagógica. Aí vem mais alguma coisa aqui. O livro, apesar dele ter um nome pejorativo, esse livro é bacana, do Caio Carneiro. Seja foda, feliz, otimista, determinada e abundante. Esse eu ganhei da Cris, minha irmã, de aniversário. Li, marquei, fui. Depois, aqui, as 21 irrefutáveis leis da liderança. Eu também fui estudar a questão da liderança e a coisa acontecendo. É uma engrenagem, Isabel. Você tem que estudar, você tem que conhecer a pessoa, você tem que conhecer o comportamento, você tem que ver a lista de o que é importante, o que é urgente. Tem essa lista bacana, que depois a gente troca um pouquinho, que me ajudou demais. O plano de gestão, que tem tanto do município, quanto eu faço o meu plano de gestão, onde eu tenho que olhar, aonde que eu tenho que ir. E eu pensei assim comigo, eu tenho 2 grandes... A parte pedagógica é maravilhosa, mas eu tenho que trabalhar ali. Estou trabalhando nesse novo momento a questão da gestão de pessoas e a parte mesmo, a parte física de todo o espaço. Porque a parte pedagógica, eu estou super alinhada com a minha coordenadora, então ela está acontecendo muito, muito bacana. Então isso daí a gente está junto. Não tem como dividir. Aí vem o poder da inteligência emocional, que eu acho que também aí gestor tem que ler esse livro. O mindset, que eu acredito na questão do mindset do crescimento, a gente tem que trabalhar isso. E aí, faltam 2 só. Esse eu li, Seja um Líder de Heróis, maravilhoso. E agora, com tudo isso, eu tenho que ter foco. Aí, tá aqui, foco. Esse daqui eu tô, assim, namorando, riscando, estudando bastante. Ai, nossa,
tempo tá indo embora. Realmente, assim, a gente está aí quase na reta final. Ai, que pena! Mas eu ainda quero ouvir a Simone escritora. Ai, isso é apaixonante! A Simone Simone Escritora. escritora. Essa a gente não pode deixar de falar. Da Bela, de como é que é um pouquinho disso na tua vida. O que representa esse livro para você? Fala aí rapidinho. Olha, até eu quero deixar um presente, porque eu tô com o PDF do número 1, 2 e 3. Depois, aí, quem assistiu essa live, manda um oi, que eu dou de presente os PDFs para ler para a criançada. Por quê? A Bela, ela nasceu, assim, é um personagem real. Então, a Bela, quando ela chegou na nossa casa, em 2009, nasceu o primeiro livrinho dela. Eu escrevi a história dela, eu sou literalmente apaixonada por animais, e principalmente a história do animal resgatado, abandonado, aquele que você dá uma oportunidade de vida. A turma sabe que eu sou briguenta mesmo com animal comprado, não tem jeito. Eu fico doida quando fala, gente, vai na zoonose, vai nas feirinhas, dá uma chance para esse bichinho, compra o seu animalzinho, vai lá pagar 2, 3, 4, 5 mil reais, compra. Mas vai lá, adota um. Então, nisso é onde eu falo, Isabel, que eu acabo influenciando. Porque eu não sou contra. Você não vai achar numa feirinha de pet um border collie. Você não vai achar. Mas cuidado onde você compra o animal. Você que eu digo, né, a pessoa. Cuidado onde compra o animal. Veja se não é uma fábrica de fazer vidas. Vai saber aonde que é esse canil, como que ele faz, como que ele vende. E a Bela, ela nasceu até em prol, um grito aí, adote animais, cuide do animalzinho. E ela está numa linguagem para criança. Então, no livro 1, eu escrevi a história para contar quem é ela, como que ela apareceu, ela que está contando a história. No livro 2, uma aventura dela, com um dia que ela fugiu, o que aconteceu, e ela conta os perigos. As crianças começaram a se apaixonar cada vez mais. Aí eu fiz um livro de dicas de como cuidar de um cachorrinho, de um pet, e assim vai. Então, conversa também, a Bela conversa com as crianças. E número 4, não posso deixar de falar que a Julie veio na nossa vida. E aí a Bela conta a história quando entrou um personagem aí na nossa casa para morar junto com a gente. Aí, Isabel, e fora as coletâneas, poesias, então eu gosto muito de escrever poesia, eu gosto de fazer diários de bordo. Se eu pego a estrada, se eu vou para algum lugar, isso está registrado. É diário de bordo. Comentaram aqui, é que eu não sei o nome, porque aqui tá assim, ó, Psicologia Sem Neura. Eu não sei quem é. Que é essa Ah, é a Márcia! Marta. Os diários de bordo das viagens são um show à parte. Eu gosto. E o que eu quero, Isabel, que agora está no plano, eu fiz um planejamento para 5 anos. Então, eu fiz o planejamento de vida, o que eu quero até 5 anos. E um deles é colocar essa experiência de dar educação dentro de um livro. Então, isso eu estou rascunhando. Porque eu sempre falo para as meninas na escola, eu falo, as meninas e eu tenho um menino, tenho um secretário também, uma Graça, o Tiago, e eu falo para as meninas, eu não sou detentora do saber, do conhecimento, nós estamos construindo junto a nossa história. Então, qual que é o meu papel aqui dentro? Inspirar vocês para vocês se multiplicarem. De repente, aqui é o crescimento. Eu não vou ficar ali para sempre. Então, vamos trazer cada vez mais. Vamos mexer, vamos fazer um rebuliço. Então, Isabel, eu coloco aqui o segredo da liderança. Empatia, inspirar vidas, fazer juntos, o poder da comunicação, manter a emoção equilibrada e ajudar o liderado a vencer esse medo. Então, quando você convidou eu para estar aqui com você,
Esse empreendedorismo eu trago como empreendedorismo da emoção. É isso que eu quero, Isabel. Eu quero Sim. equilibrar junto com a minha equipe, com vocês, com quem está ao redor. Não, e eu quero estar junto. Eu tô junto, eu tô junto, não largo não. Simone, fala para mim, fala pra gente aí, então, uma mulher que te inspira. A minha mãe, a dona Tarsília, Dando uma a minha olhada, mãe, ela é minha inspiração. Da hora que ela acorda, que eu nunca vi minha mãe sem batom, descabelada, parece que minha mãe acorda sempre arrumada. E assim, a mamãe, quando cuidou do papai, meu pai, você sabe, ele ficou um ano e pouquinho na cama. Então, eu vi aquela fortaleza, aquela mãe que foi mãe, filha, cuidadora, médica, conselheira, psicóloga, terapeuta, dona de casa e fiel a Deus. A minha mãe tem uma fé inabalável. Então, eu acho que ela é minha inspiração. Dona Tarsila. Gente, já tomei café com a Dona Ah, Tarsila, viu? Tá? Eu sou uma privilegiada. Já tomei café na casa da Dona é Tarsila. verdade, Isabel. Ai, gente, tomara que passe isso logo para a gente poder tomar Ai, café. vai sim, vai sim. Simone, infelizmente, nossa live assim Eu chegou sei, meu amor, mas eu amei. um livro para você indicar, porque você já falou de tantos aí, que é, ó, pelo amor de Deus, se tiver mais algum que você não falou, tem mais algum que Olha, você não eu vou indicar, primeira coisa, quem quer seguir o caminho da PNL, introdução ao programa da PNL, que eu acho que é importante, programação ó, neurolinguística. Depois eu sexta-feira, passo tudo para você, tá bom? o mulherão de sexta-feira é a Natália Regiane e ela é especialista em PNL, hein? Delícia, bora! Não perde, porque sexta a gente vai explorar esse assunto aí, que hoje era muita coisa para falar, ficaram Muita algumas coisas para coisa, trás, muita coisa. mas realmente, Simone, a tua história é inspiradora, tá? A sua Obrigada, Isabel. trajetória é inspiradora. Essa do navio aí, realmente, depois você deixa esse nome do livro certinho pra Pode gente. deixar, minha linda. Amiga, muito obrigada. Obrigada a você. Então, assim, de coração, é que nem você falou, eu sei todo o planejamento, toda, né, a dificuldade para você parar tudo e vir para esse bate-papo aí. Então, assim, eu me sinto honrada de ter trazido você para esse bate-papo aqui e E eu estou literalmente muito você grata, muito grata. é Olha, certo, muito obrigada. é você. Obrigada, Isabel. Obrigada a todo mundo que ficou junto com a gente. E não esquecendo das orquídeas, tá? Para não dizer que não falei de flores, Para não dizer que não falei das flores. Olha, um beijo mesmo. Eu vou terminar falando uma parte de Hebreus 12:7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho não é disciplinado por seu pai? Então, a gente tem que lembrar que a gente precisa de disciplina, equilíbrio e muito amor. Um beijo, minha linda. Um Obrigada por beijo tudo, viu? para todo que está na sala. Obrigada por nos prestigiar nessa live incrível, viu, gente? Sexta-feira, ao meio-dia. Espero vocês junto com a Natália aí do Choice para a gente também continuar, tá bom? Obrigada, 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 Isabel. Simone. Um beijo para todo mundo. Você Obrigada também. mesmo.